Olá, esse é o curso de desenho técnico, eu sou o professor Eduardo José Gava e nós estamos no módulo 3, versão D, onde nós vamos ver o comando bloco. O comando bloco, ele agrupa vários objetos numa única entidade, sejam esses objetos o que for, linhas, arcos, polylines, textos, achuras e tal. E eles passam a se comportar como um único objeto. Isso traz uma série de vantagens quando você vai utilizar. No entanto, o comando block, você precisa prestar atenção em algumas coisas fundamentais para que ele funcione corretamente. A primeira é, você tem que estar com um layer corrente na tela igual comando 0. Depois você vai clicar em todos os objetos que pertencem ao bloco e verificar se a cor deles está, se eles estão no layer 0 e se a cor está by layer. Isso é fundamental, tá? Só vão usar cores alternadas quando vocês forem cadistas experientes, tá ok? Verificado isso, então vamos lá, ESC, o atalho que chama comando block é o atalho B, Enter, tá? Então você vai selecionar o nome do bloco. É legal que ele tenha um nome óbvio, né? Então nesse caso, mesa-6L, mesa de 6 lugares. Aí você vai colocar, selecionar os objetos, isso é muito importante, o ponto de inserção, especificar o ponto de base, que é o ponto de inserção. Ele tem a ver com as características geométricas ou de utilização do bloco. Por exemplo, no caso de uma mesa redonda, como é o caso, o ponto de inserção óbvio é o centro. Então eu clico no Pick Point, tá? E aí eu vou selecionar Shift, tecla direita do mouse, centro, e passar sobre a circunferência. Veja que ele apontou um centro da mesa. Selecionou, vai aparecer as coordenadas do ponto aqui. E aí clicar em Select Objects, tá ok? Seleciona os objetos todos, vai clicando em um por um. Quando terminar a seleção, clica no Enter. Vai aparecer um pequeno preview. Você tem 3 opções: reter, converter para bloco e deletar. Profissionalmente, as pessoas normalmente usam converter para bloco. Eu prefiro, para os cadistas novatos, ensinar a opção delete. Por quê? O comando block, se você esquecer de selecionar algum objeto, ele sai da tela. Então você sabe que o bloco ficou, aspas, faltando um pedaço. Vamos clicar na opção delete e ok. Ele apaga os objetos. Ah, o xizinho ficou. Realmente, eu não queria que ele fizesse a parte do bloco. Ok? Agora vamos ver aqui, olha. Essa é uma janela. No caso, essa janela tem 100 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura. Então nós vamos lá. ESC, B de bloco, Enter, o nome, janela, traço, 100x15. Não usem caracteres especiais, tá ok? Pick Point, é esse ponto de inserção aqui. E agora seleciona os objetos, você tem que selecionar todos os objetos, tá ok? Feito isso, verifica se o preview está mais ou menos em ordem. Com a opção em delete fica mais fácil verificar se vai se esquecer alguma coisa para trás. Se esquecer, vai fazer um undo e fazer o bloco, tá ok? Olha lá, esqueci, 2 xizinhos para trás, undo, ok? Bloco de novo, bloco, janela, traço 100 vezes 15, pick points nesse ponto aqui. Selecionar os objetos, agora sim. Selecionei todos, delete. Olha lá, sumiram todos. Perfeito, viu como é importante? Vamos fazer mais uma janela agora aqui, janela guilhotina, abrir 140 por 15, tá ok? B, Enter. Janela JGA, né? Janela de guilhotina e abrir, por causa do movimento de abertura e de articulação dela, 140 vezes 25, quer dizer que ela tem
1,40 m de largura e 1,40 m de comprimento, 25 centímetros de largura. Pick points, seleciono o ponto node aqui, muito importante dar um zoom. Seleciona todos, verifica se está tudo em ordem, ok, sumiu, está em ordem. Agora as portas, tem um ponto curioso, janelas, ponto de inserção, vocês viram que eu adotei no centro da janela, da face interna. As portas não, porque as portas, para ficarem corretamente acabadas, elas têm que ter um espaço aqui para ser acabamento da guarnição. Então o ponto de inserção não faz parte. Outra coisa que é muito importante saber é quando a porta é folha à esquerda ou folha à direita. Considerando quem está do lado de dentro do cômodo, tá ok? Por exemplo, vamos ver essa aqui, ó. Só vou simular para vocês o que acontece, ó. Rotate, né? Só vou fechar a porta, tá ok? Rotate. Fechei a porta. Para quem está do lado de dentro, que é esse, da porta, a maçaneta está do lado direito dele, você concorda? Então essa porta é uma porta direita. Já esta porta aqui, se eu fechar ela, a maçaneta para o lado de dentro fica à esquerda do usuário. Então isso é muito importante, ok? Eu vou gravar então agora lá. ESC B, Enter, P80-D, porta 80 direita, você entendeu? Sempre para quem está. Pick points, note que o pick point agora é fora da porta. Quanto? 5 centímetros nesse caso. Selecionei. Tá aí o bloco. E por fim, eu vou mostrar para vocês que bloco ele pertence só a esse desenho. Se eu quiser usar esse mesmo bloco no outro desenho, eu tenho que fazer um W block. Então o atalho agora é W. W é o right block. Ou seja, vou escrever um bloco fora. A primeira coisa é saber onde eu vou colocar ele. Tá ok? Normalmente a gente cria numa biblioteca. Nesse caso eu vou colocar em documentos, que é a pasta mais fácil para o AutoCAD procurar. Você entendeu? Você clica na pasta documentos, tá ok? Coloca o nome do bloco, por exemplo, P80-E. Salvar. A partir daí igual. Ponto. Selecionei o ponto de inserção. Selecionei os elementos. Lembrando que já verifiquei tudo antes. Todos os objetos estão no Layer 0 e em cor by Layer. Tá ok? Deletar. Top. Então, olha lá. Esse ficou em converter. Tá ok? Ele ficou presente no desenho, mas só foi salvo fora. Perfeito. Para criar um bloco é só isso. Tá bom, gente? Agora, eu vou mostrar como a gente insere o bloco. Então, nós vamos abrir agora um novo desenho, que é o desenho eu vou ter que criar agora vamos abrir agora o desenho E. Não, esqueci de dizer. Isso é os comandos zoom. Eu vou ensinar para vocês agora como insere. I de inserir. Ok? Vai aparecer 3 abas: Current Drawing, Recente, você entendeu? E Order. Eu tenho uma série deles aqui porque eu andei trabalhando. Então tem um monte de blocos que não fazem parte. Mas do desenho corrente, então, por exemplo, eu tenho a janela 100 por 15. Olha, janela 100 por 15. Olha lá. Quando você clica aí, você vai ver aqui as opções, tá? Olha lá, ele foi. Agora, se eu quiser alterar, deformar alguma coisa, antes, previamente, eu clico, por exemplo, em escala. Ou em rotação. Rotação é sempre legal ficar ativo na tela, tá ok? E escala é muito interessante. Se eu quiser essa janela agora com 1,5 m de comprimento, em X eu coloco 1,5 m.
1.5 em X, tá ok? Aí se ele clica no objeto, ó lá, ele já vai entrar com uma escala de 1.5 e aí ele vai pedir a rotação. Aí eu digito 45 graus. Ah, quero que ele tenha agora 60 centímetros, ponto 6. Clica nele, ó lá. E se quiser virar 90 graus para baixo, 90 graus está rotacionado. Isso sempre é possível de formar em escala se o objeto tiver sido construído apenas com objetos retangulares. Um bloco como esse, por exemplo, você não deve deformar, porque senão o que acontece, olha, ao invés de ser arcos, viram elipses, né? Então isso é impossível, isso não existe fisicamente. Então aí eu volto aqui em 1, né? E aí tudo que for tiver arco, elipse, tem que ser inserido somente na escala original dele, tá ok? Você pode rodar o ângulo, mas não pode mexer com a escala. É o caso de todas as portas, tá bom, gente? Esse foi o exemplo de inserção de blocos. Se eu trocar o bloco agora para um outro layer, por exemplo, se eu trocar ele para o layer de esquadrias, ó lá, ele já fica no layer de esquadrias, tá vendo? Tá vermelhinho nesse caso aí, tá vendo? E ele é um bloco, então quando eu clico nele, olha, eu arrasto ele aonde eu quero, tá vendo? E todos os elementos vão juntos. Agora, e se eu quisesse apagar esses dois arcos? Não tem jeito, tem que explodir o bloco. X, que é o atalho de explosão, X, Enter, X, Enter, seleciona o bloco, X, lá, comandos, selecionei o bloco, dou um Enter, pronto. Agora eu posso apagar, só que agora ele voltou para o layer 0, independentemente do layer que ele estivesse, você entendeu? E agora desvinculou todas as entidades, perfeito? Então esse foi o comando